Oi, tudo bem? Eu fiz esse vídeo pensando inicialmente em estudante de jornalismo, mas acho que ele serve para qualquer tipo de profissão, porque todo mundo, de uma forma ou de outra, consome notícia, né? Todo mundo interpreta texto, até o analfabeto, você fala alguma coisa com ele, um discurso, ele vai interpretar da forma que ele pode. Só que quando a gente produz um texto, a gente produz as informações, a gente sempre tem uma limitação física, né? Você não consegue enxergar 360 graus, você não consegue estar em todos os lugares ao mesmo tempo. E aí você tem compartimentos da verdade, você não tem a verdade por completo. É engraçado que meu sogro, que é engenheiro, ele diz que a verdade é um poliedro, né? Uma figura geométrica com vários lados. Eu peguei aqui uma caixinha, por exemplo. Né? Aqui você está vendo um lado da caixa, está vendo dois. No máximo você vai ver três ao mesmo tempo. E se você estiver olhando três ao mesmo tempo, você perde um pouco de detalhe daqui, né? Você não consegue ver os seis lados ao mesmo tempo. E se a gente virar a caixa, por exemplo, quem garante que eu não vou fazer alguma alteração nessa parte de trás e depois mostrá-lo? Né? Não fiz nada, mas é só para dar um exemplo. Acho que esse vídeo até vai ficar um pouco longo, eu coloco no YouTube, depois nas redes sociais, Instagram, Twitter e Facebook, eu coloco partes menores. Então, assim, objetividade não existe sem... objetividade plena não existe porque você não tem como ter... Você não é onipresente. E aí, nas manifestações de 2013, 2014, eu lembro que muita gente ficou assim, empolgada com o Mídia Ninja, que se apresentava, ou pelo menos as pessoas entendiam como a verdade sem lado, né? E não é. O problema é você enxergar aquilo como a verdade nua e crua. Porque, vamos lá, o cinegrafista, não, porque eles estavam transmitindo ao vivo, sem cortes. O cinegrafista, ele vai sempre ter um ângulo a partir do qual ele vai estar fazendo as imagens dele. Ele pode ter escolhido aquele ângulo propositalmente, ou pode ter sido o único ângulo que ele encontrou. E aí, aquilo lá já é uma limitação da história que ele tem para contar. No jornalismo tradicional, você tem ainda o tempo, né? Tem a pressão ali do tempo, o fechamento da matéria. Você tem que terminar a matéria até um determinado horário, senão ela não entra no jornal, seja no telejornal, seja no jornal na rádio, ou então no jornal físico, que tem o fechamento ali, e o horário de fechamento, e depois disso o jornal não pode ser mudado. Isso também acaba dificultando e às vezes impedindo uma apuração mais precisa do que o jornalista gostaria, por exemplo, do que ele poderia fazer. E aí, se ele tivesse mais tempo, né, ele poderia apurar mais informações e ter uma noção um pouco mais completa daquilo ali. E além da limitação física, a gente tem todo o nosso histórico, toda a nossa vivência. Então, você é criado de uma forma e você passa a ver o mundo com aquelas lentes. Né? Você vai tendo experiências que te levam a enxergar e interpretar as coisas de uma certa forma, de uma certa maneira. Né? Você pode, por exemplo, pegar uma determinada situação, o modo com o que uma pessoa fala para outra pode ser interpretado como uma ofensa ou como uma brincadeira, né? Eu já vi casos assim, que alguém ouviu uma história, ficou super incomodado e achando que eram duas pessoas ali e uma delas estava sendo ofendida. Só que a pessoa, para quem o primeiro fez uma brincadeira, não estava nem aí. Para ela era sim uma brincadeira. Era uma maneira até carinhosa de ser chamado. E a outra pessoa que estava ouvindo de fora interpretou aquilo como ofensa. Então, tudo que a gente vive contribui para que a gente interprete o mundo de uma forma diferente. E eu estou dizendo isso tudo, você vai falar assim, então é tudo enviesado? Não, assim, tem um certo viés. Mas não é que aquela pessoa que está escrevendo, aquele repórter, ele está tentando fazer sua cabeça para acreditar numa determinada forma de ver o mundo. Né? Tem até veículo que faz isso e admite. Né? Tem alguns que fazem isso e não admitem, e tem veículos que se propõem
a ser uma visão mais equilibrada da história. Mas imparcialidade absoluta não existe. Amanhã eu tô de volta.